Para quem não me conhece, sou Rodrigo Claro e vamos conversar hoje sobre qual métrica utilizar, faturamento ou lucro. Bom, para a gente começar, vamos falar qual a diferença do faturamento e do lucro. Bem simples. Faturamento é tudo aquilo que o serviço, tudo que você vendeu no consultório, o paciente pagou, aquele valor lá, você está faturando. Então é o faturamento. Então o faturamento é o que o teu consultório vende de serviço durante por mês, o dia, não importa, é o faturou, você vendeu, você está faturando. E o lucro? O que é o lucro? Não, o lucro é o seguinte, você tem que fazer um cálculo para você chegar no seu lucro. Né? É uma porcentagem do seu faturamento. Então você tem todo o cálculo de despesas, impostos, custos, você tem que fazer todo esse cálculo para você chegar o quê? Na tua margem de lucratividade, sua margem de lucro. Esse é o lucro líquido, né, que a gente fala, né? Quer dizer, o lucro que depois de tudo, que todas as despesas, todos os impostos, é o lucro líquido. Então, essa é a diferença. Então, muitas pessoas perguntam, tá bom, qual que é a melhor métrica para a gente fazer, para a gente utilizar no consultório? Quando eu estabeleço uma meta, eu preciso faturar tanto, olha, faturamento é uma boa métrica para a gente utilizar? Ou o lucro é melhor? Você pode utilizar tanto o faturamento quanto o lucro. Só que quando você utiliza o faturamento, tem um porém aí, você precisa saber qual é a sua margem de lucro para você saber o teu faturamento, certo? Por quê? Tem que envolver todas as despesas, todos os custos para você ter essa margem. Sabendo a tua margem, não tem problema nenhum você usar a métrica do faturamento. Né? No meu caso particular, na nossa clínica aqui, a gente utiliza a conta inversa. Eu sei exatamente qual que é meu lucro por procedimento. Então eu tenho ideia do qual é a minha margem de lucro em todos os meus procedimentos. Então eu sei qual que é a minha margem de lucro no faturamento geral no final do mês. E aí fica fácil a conta, porque se eu sei quanto eu tenho de lucro, eu calculo o inverso. Eu quero ter X de lucro, eu calculo quantos X de faturamento que eu tenho que ter no inverso, certo? Então eu consigo me basear, olha, se eu faturar tanto, eu já sei que eu vou ter essa margem de lucro. Né? Então esse é um cuidado que você tem que ter. Se você não sabe qual que é a tua margem de lucro, você corre um risco de estar utilizando a métrica de faturamento e às vezes você não tem lucro. Né? Isso a gente já viu acontecer muito. Eu vi grandes empresas na área da odontologia estabelecer metas. Olha, que temos que faturar 200 mil, 300 mil, 400 mil reais. O que acontece? Nessa sede de venda, tem que vender, tem que aumentar o faturamento, é meta, tem que estabelecer, não pode ser menos, tudo. O que acontece? O pessoal começa a vender. Aí ele faz descontos. Ele faz um desconto, parcela, usa cartão e diminui o preço, né? O grande vilão dá um desconto e às vezes nem sabe o quanto desconto tem que dar. Você tem que saber qual que é a margem de desconto que você tem que dar. Tem um limite para isso, né? E o que acontece? Quando você começa a dar esses descontos, que obviamente você vai vender mais, o que acontece? Eu aumentei meu faturamento, só que você esquece o quê? Que eu dei um monte de desconto ali. Quando eu reduzo muito o valor, e sem fazer cálculo, o que vai acontecer? A minha margem de lucro fica muito pequena e às vezes pode ficar até negativa. Acredite, fica. Porque eu já peguei um caso que veio pra gente aqui, que simplesmente faturamento positivo, quando chegava no final do mês tinha 1% de lucro e às vezes era zero. Né? E tinha procedimentos que estavam negativo, ou seja, ele estava tirando do bolso para poder realizar. Né? Então esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter na hora de você escolher uma métrica para utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui, como é que a gente faz aquela conta inversa que eu falei. Por exemplo, se eu trabalho com uma margem de lucro de 20%, um exemplo só, 20%, tá? E eu quero, por exemplo, eu tenho uma meta de lucro, eu quero ter, por exemplo, 20 mil reais no mês. Então, se eu tenho uma margem de 20%, se eu preciso ter, é regra de 3. Se eu quero ter 20 mil, eu faço a regra de 3, então eu vou ter que faturar quanto? 100 mil reais. 20% de 100 é 20. Então, aí sim eu calculo. A minha meta em faturamento tem que ser 100 mil reais para eu conseguir ter os meus 20 mil reais de lucro. E também pegando o gancho do exemplo que eu dei lá,
antes, acontece o seguinte, as empresas que também estão muito preocupadas no faturamento e às vezes elas esquecem do lucro, que nem eu falei, deu grandes descontos. Então, se eu tenho vamos fazer um exemplo, se eu tenho uma margem de 20% de lucro, se eu começo a dar desconto de 10, 15, se eu começar a dar, só para ter ideia, se eu começar a dar desconto de 15% em todos os procedimentos, vamos supor que eu assumi como um padrão, que eu quero dobrar meu faturamento, eu quero faturar 200 mil reais, eu dei 15%, às vezes tem gente que dá mais, porque eu estou falando de cálculo, eu dou 15% de desconto em todos os procedimentos, cheguei nos 200 mil reais. Legal, tive lucro? Provavelmente sim, vou ter que fazer conta. O que acontece? Quando você dá um desconto, você tem que ter a consciência seguinte, aquele desconto que você deu, ele vai direto na tua margem de lucro. Ou seja, se eu dei 15%, eu tinha uma margem de 20%. Se eu dei em tudo 15%, eu vou ter uma margem de 5%. O que aconteceu agora? Eu faturei 200 mil reais. Sabe quanto foi meu lucro? Se agora é 5, meu lucro foi 10 mil reais. Então, olha que coisa que a gente começa agora a fazer a ligação. O que adianta eu ter um faturamento de 200 mil reais se eu tenho a margem de 5? Olha que interessante. Eu faturei 200 mil reais, só que agora minha margem está 5. Então, eu tenho 10 mil reais de lucro. Então, o que é melhor? Eu ter 100 mil reais de faturamento com a minha margem de 20, que eu tenho meus 20 mil reais, ou faturar 200 mil reais com a margem de 5? É lógico, né? É 100 mil reais para eu ter os meus 20 mil reais, né? Com margem de 5, eu tenho que faturar quase que o quádruplo para eu poder ter a mesma lucratividade que eu tive no primeiro cenário. Então, isso é importante. Esse é o grande erro que muitos cometem. É a parte da precificação. Eles não conhecem a margem de lucro, não têm ideia da margem de lucro. E muita gente vem nos procurar com a mesma pergunta. Ah, quanto que eu dou de desconto? Será que o desconto eu dou muito desconto? Não dou muito desconto? O desconto está diretamente relacionado à tua margem de lucro. Você precisa saber a lucratividade dos seus procedimentos. Então, você precisa saber qual que é a margem de lucratividade que você está tendo por procedimento. Outro detalhe, a sua equipe, que, vamos supor, se você tem uma equipe que faz a venda, você tem um avaliador, você tem um pessoal que passa os orçamentos, esse é um pessoal que precisa saber qual que é a tua margem de lucro. Você tem que ter um limite para dar desconto. Você tem que ter cálculo para dar desconto. Né? Outra coisa que acontece, às vezes eu vejo muitos colegas aí que ficam inseguros na hora de dar desconto, ficam na dúvida. É 20, 10, e fica na cabeça, quer dizer, vou dar 10, vou dar 15, vou dar 20, é simples. Parte do princípio é precificação. Precisa ter a precificação, você precisa saber os seus custos, você precisa ter a tua margem de lucro. Quando você tiver tudo isso calculado, quando você souber a tua margem de lucro, você vai saber qual que é o teu limite de desconto. Você vai saber quanto você vai poder dar desconto. Né? Pensa comigo. Já aconteceu com você? Se você vai, por exemplo, numa loja comprar um sofá, por exemplo. Já aconteceu comigo. Você chega lá, tem um valor lá, um sofá, 15 mil reais. Legal, absurdo, caro, só que você vai lá e começa a negociar. De repente, o cara tá te vendendo aquele mesmo sofá por 7. Quer dizer, ele deu um desconto para você, olha, para levar hoje é 50% de desconto. Aí agora eu penso, o que passa na sua cabeça? Porra, peraí, se ele já me fez um desconto de 50%, ele tá me roubando, porque ele tem uma margem, porque ninguém vende sem margem. Então, o que eu costumo dizer pro pessoal, para nossa equipe? Quando a gente faz a precificação, a gente sabe o limite que a gente tem no procedimento. A gente já tem um valor nosso do lucro e aquilo ali a gente trabalha naquela margem ali. É aquilo que eu disse. Se minha margem for 10, 15 ou 30, não importa a margem. Se eu tenho 30% de margem, qualquer valor que eu der de porcentagem de desconto daquele valor vai ser tirado da onde? Da minha margem de lucro. Não tem de onde tirar. Não vai tirar de outro lugar. Ela vai sair da tua margem de lucro. Então, se eu tenho 30%, se eu tenho 20% de margem de lucro, se eu der 15% para um paciente de desconto, aí deu desconto, aí tem mais, dividiu em cartão, tem mais taxa de cartão de 3, 4, 5%, quanto que vai me sobrar? Né? Vai sobrar simplesmente a minha margem menos o que eu dei de desconto. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E também um outro ponto positivo quando você faz a precificação e aprende a fazer todos os seus cursos. Quando você tem a sua margem de lucratividade, você vai conseguir ter mais segurança na hora de passar os orçamentos para o seu cliente.
Por quê? Porque você, na hora de você falar do desconto, você vai ser honesto, porque você sabe o que você está cobrando e o quanto você está ganhando. Né? Então você não tem aquela de, olha, deu 20% de desconto. Isso é inviável. Se você está trabalhando com margem de 70, 80, 90%, é outra história. Mas é muito difícil hoje trabalhar com uma margem dessa. Né? Então, assim, então, outra coisa interessante, cada procedimento tem uma margem de lucro. Né? Quando eu dei o exemplo de 20%, eu estou dando um exemplo, uma média. Né? Tem produto que é mais, tem produto que é menos, tem produto que às vezes tem laboratório, diminui um pouco. Ah, não tem laboratório, você consegue ter uma margem maior. Você tem que trabalhar nisso daí. Né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais disso daí, de quando tem uma margem maior, uma margem menor, e como a gente pode trabalhar para otimizar todo o lucro da tua... que você pode otimizar o lucro do consultório. Bom, para fazer um resumo, então é o seguinte, quando você tem uma equipe, se às vezes você tem uma clínica, tem mais dentista que dá orçamento, que eles fazem preço, tudo, a sua equipe precisa saber esses valores e o limite que você tem para dar os descontos, né? Porque não pode vir da cabeça, né? Como a gente já falou antes, né? Então, já que você sabe agora a tua margem de lucro, você em cima da tua margem de lucro, você vai trabalhar no seu desconto. E isso não adianta ficar para você. Se você tem mais gente que trabalha, que dá preço, que faz o planejamento e mostra os valores, faz negociação, eles precisam saber de todos esses valores e os limites que você está impondo para dar o desconto. Obviamente, se você trabalha e tem o hábito de trabalhar só com desconto, né? Porque não funciona mais eu aumento tanto para dar desconto e fica tudo certo. Não existe mais isso, né? Isso aí você cria um hábito, uma cultura que na minha opinião, é muito ruim, né? Porque dá aquele hábito seguinte, é que nem o Black Friday, né? Quer dizer, é tudo metade do dobro, né? Então, isso não tem sentido, né? Então, assim, quando você tem a sua precificação, a sua margem de lucro, você consegue trabalhar na sua margem de lucro sem problema nenhum, né? E muitas vezes, como você tem a tua margem ali, um preço justo, você está ali, você não precisa nem dar desconto, né? Mas caso tenha que dar, você já sabe qual que é o teu limite de dar o desconto. Você não vai perder dinheiro, né? Às vezes você dá um desconto e você está perdendo dinheiro, né? Deu um desconto em prótese, se você não tiver lá a tua margem daquele procedimento, por exemplo, tem laboratório, você, dependendo do desconto que você der, 10% num procedimento que envolva laboratório, prótese, essas coisas, o que acontece? Você pode ter praticamente estar pagando para o paciente estar lá para você atender o paciente, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para fechar, o que a gente precisa saber? O que é faturamento? Faturamento é tudo aquilo que a gente vende no consultório, no serviço. Então, aquilo lá está faturando, é o faturamento. É o valor mais alto que tem lá, o valor cheio. O que é teu lucro? O seu lucro é uma porcentagem do seu faturamento, né? Você vai ter que dar todos os descontos, todos os custos, todos os cálculos que você vai fazer, tal, impostos, aí vai ter o lucro líquido, é uma porcentagem do seu lucro líquido. Então, resumindo, faturamento é tudo que entra no seu consultório. Lucro é uma porcentagem do seu faturamento. O lucro líquido ele é calculado com, você vai descontar os seus custos, despesa, impostos, etc. Você vai ter uma porcentagem, aquilo ali é seu lucro líquido. Para você otimizar o lucro do seu consultório, você vai precisar precificar, fazer a precificação dos seus procedimentos. E com essa precificação, você vai ter a tua margem de lucro, e se você trabalha com desconto, você vai saber já qual que é o teu limite de desconto, e com isso você otimiza a lucratividade do seu consultório.